Olá, boa noite. Hoje vai ser um dia muito especial porque nós vamos falar da parábola do fariseu e do publicano. Um momento muito importante, de um ensinamento muito valioso do Senhor Jesus, que é relacionado à oração e, obviamente, também à manifestação da graça de Deus. Então, permaneça conectado, se permita ouvir essa palavra, se permita meditar a respeito dela e ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então, antes de mais nada, nós vamos orar por este momento, consagrar este momento ao Senhor e logo depois nós estaremos lendo a parábola para que você conheça um pouquinho mais do que o Senhor Jesus quis trazer de entendimento para nós. Amém? Senhor, nós consagramos esse tempo na Tua presença, esse tempo de palavra, esse tempo de meditarmos a respeito dessa parábola, Senhor. Que o Senhor venha e fale com cada um de nós, que nós possamos ter uma experiência grandiosa, uma experiência única, Senhor, nessa tarde, Senhor. Guarda-nos, Pai, e que a nossa mente e nosso coração, Senhor, nessa noite estejam apenas conectados ao som da Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bom, a parábola do fariseu e do publicano está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o 14. E a parábola começa assim. Propôs também esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, pois, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando nós falamos de fariseu, nós falamos de pessoas que são doutores da lei. Principalmente na época de Jesus existiam muitos fariseus, existiam os escribas e também existiam os publicanos. Então os fariseus sempre estavam vinculados muito ao sinédrio, muito às leis que o Senhor tinha dado a Moisés, e os publicanos também eram conhecidos como cobradores de impostos, muito mal vistos, muito odiados pelo povo, porque eles eram considerados traidores. Como assim, Você que é judeu vai se aliançar com Roma para cobrar imposto da gente? Essa era a pergunta, esse era o motivo que os publicanos eram tão odiados pelo povo, porque eles eram aquelas pessoas que ficavam ligando, na época não tinha telefone, mas se nós pararmos para pensar com o nosso dia a dia atual, era aquele cobrador que liga para você e fala assim, você tá devendo, a fatura tá aberta. Hoje em dia a gente recebe muito SMS, a gente recebe muita mensagenzinha de cobrança. Mas veja, o publicano era essa figura, era o cobrador de impostos na época de Jesus. E como eu falei, considerado um traidor do seu povo, considerado uma pessoa que era a mais abominável sobre a face da terra, que tinha se levantado contra o seu povo, contra os seus irmãos judeus. E as pessoas, obviamente, tinham o seu preconceito, tinham a sua raiva e a sua ira em relação aos publicanos. Mas o que essa parábola quer nos dizer? Muitas coisas. E eu vou falar para você, a maior delas é a manifestação da graça. Veja, aquele publicano, ele colocou toda a sua vida diante de Deus e ele se assumiu como um homem pecador. E ele, com toda certeza, viveu uma paz no seu espírito, recebeu uma paz poderosíssima, que, em nome de Jesus, trouxe a manifestação da graça. E outras lições importantíssimas que nós precisamos absorver em relação a essa palavra é a de não se comparar com ninguém. Olha que interessante, porque o fariseu,
ele se comparou com os homens. Ele falou: Senhor, eu não sou assim como esses demais. Eu não sou como esse publicano. Eu não sou como aquele injusto. Eu não sou como aquele adúltero. Eu não sou como fulano de tal. Eu não sou como aquele. Comparação da mais pura e terrível possível. Querido, nós não podemos nos comparar com ninguém, porque nós somos seres únicos. Cada um com a sua cor de cabelo, com a cor do seu olho, com a sua digital, com as suas características, com a sua personalidade. Então, não é nem justo com Deus nós nos compararmos uns com os outros, porque nós somos seres únicos. Inclusive, aqueles que a ciência chama de irmãos monozigóticos, né? Os univitelinos que eles falam por aí, eles também são únicos, mesmo que sejam gêmeos idênticos. Por quê? Porque Deus nos fez únicos, com sentimentos, com características únicas. Então, tira toda e qualquer comparação da sua vida. Não se compare com aquele que tem tudo, não se compare com aquele que está passando por um momento de escassez, porque a tua história é uma história única. Veja que aquele publicano, ele não se comparou com ninguém, ele só pediu que o Senhor fosse propício a ele, pecador. Ele sabia que ele precisava de conserto em muitas áreas. E veja o fariseu, em nenhum momento ele reconheceu que era falho, que era uma pessoa que precisava se ajustar também. Todos nós somos falhos. Essa é uma outra lição muito importante. Todos nós somos falhos. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos pedir perdão. Ah, mas do que eu preciso pedir perdão? De toda e qualquer situação que possa ter acontecido que te afastou de Deus. Talvez até mesmo pedir perdão pela procrastinação, por deixar para amanhã o que você pode resolver hoje. Veja, existem inúmeros motivos para nós pedirmos perdão. E não é para só pedir perdão para continuar vivendo do jeito que está vivendo, não. Mas para viver uma profunda transformação, ter uma alteração nas atitudes. E nós precisamos entender também que dentro dessa parábola o Senhor Jesus fala do poder de uma oração sincera. Isso quer dizer que nós precisamos ter uma vida de oração sincera ao Senhor. O que é ser sincero com Deus? É você expor tudo o que você está sentindo, é você expor tudo o que você está pensando. Deus não vai brigar com você, Deus não vai ficar chateado com você, porque você está colocando o teu coração nas mãos dele. Isso é oração, é você conversar com Deus e confiar tudo o que você tem no teu interior a ele. E com toda certeza, quanto mais sincero nós somos com Deus, mais nós nos aproximamos dele. Quanto mais sinceros nós somos com o Senhor, mais Ele nos ensina aonde nós precisamos melhorar. Porque Ele sabe que nós estamos com o coração aberto para ouvir o que Ele tem para dizer. Que nós estamos dispostos a ter um novo tempo. Veja, quem tem uma vida de oração sincera, quem está profundamente conectado com o Senhor, com toda certeza vive uma paz. Porque é uma pessoa ensinável. Aquele publicano, naquele momento, ele estava disposto, ele estava se dispondo a ser ensinado. Falando para Deus, olha, ser propício a mim porque eu sou pecador. Ele estava buscando de Deus algo que pudesse lhe dar paz. E era a oração que faria isso nesse momento. Porque a oração, ela nos transforma. É na oração onde nós abrimos o nosso coração, é na oração onde nós permitimos que o Espírito Santo venha e nos ministre, é na oração que nós permitimos que a nossa capa, que a nossa máscara, vamos lá, né? Vai que talvez eu possa deixar um pouquinho mais claro dessa forma, mas que nós possamos quebrantar tudo, quebrantar completamente o nosso coração e expor tudo para Deus. Ele nos conhece. Ele sabe quais são os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, mas Ele deseja que nós estejamos propícios a quebrantar o nosso coração. Porque a oração, ela tem um grande poder de transformação. Quanto mais nós oramos, e de forma sincera, não usando de vãs repetições, mas sim falando o que está aqui dentro,
clamando ao Senhor, mais nós somos transformados e mais nós nos relacionamos com Deus. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Então, busque ter relacionamento com Deus através de oração. Porque o teu relacionamento com Deus ele é fundamental para que você viva grandes coisas na tua vida, grandes habilitações. A oração é o que te conecta com Deus, que te dá força no dia que você não está bem, porque é na oração que o Espírito Santo fala, em nome de Jesus. E é através da oração que você é justificado, principalmente quando você confessa tudo que tem de errado aí, tudo que precisa ser melhor. E quando você é justificado, você tem as suas forças renovadas para viver uma transformação, para deixar de errar onde você estava errando. Com toda certeza, o que Jesus fala, que aquele publicano foi justificado para casa, é muito verdade, porque ele abriu o seu coração. Ele se permitiu ter uma experiência de justificação com Deus. Enquanto aquele fariseu, infelizmente, as suas vãs repetições, o seu caderninho com a sua oração escrita para lê-la todos os dias, que já virou uma reza e não é mais uma oração, não o justificou, mas deixou ele perdendo tempo. A tua oração sincera, ela não te faz perder tempo, ela te faz crescer espiritualmente. Então não seja aquela pessoa que fica rezando, que fica repetindo palavras. Não, se permita ter uma conversa com Deus. Ou será que todas as tuas conversas você sempre fala a mesma coisa, com sempre as mesmas pausas, os mesmos parágrafos com a pessoa que está ao seu redor? Claro que não. Você sempre tem uma conversa nova. Você sempre tem algo diferente para falar. Então, tenha conversas com Deus. Oração é conversa. E quanto mais você conversa com o Senhor, mais experiência você tem, mais paz você tem. No dia da guerra, quando você fala com Deus, Ele te dá estratégia, Ele te mostra o caminho. No dia que você está triste, a tua oração traz o consolo do Espírito Santo. No dia que você está feliz, que você está alegre, que você teve uma grande vitória, como é bom compartilhar essa vitória com Deus. Mesmo que Ele já saiba, Ele quer ouvir de você. Como é bom ter um momento de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, a gratidão, tantas coisas que acontecem, mas a gratidão a Deus, ela te alegra, ela te reforça, ela te restaura. Então, em nome de Jesus, oração é a palavra-chave de hoje. Relacionamento com Deus é o que é a oração. Não tenha medo de conversar com o Senhor. Não tenha medo de expor as tuas frustrações, as tuas chateações, as tuas iras. Não tenha medo de expor ao Senhor as situações que têm acontecido. Porque com Deus, junto dele, você tem capacidade de superar tudo isso. A tua oração, ela é poderosa quando ela é sincera. Amém? Em nome de Jesus. Que você pense a respeito disso. Não se compare com ninguém. Não compare também a tua oração, hein? Porque muitas vezes nós ouvimos: mas eu não oro tão bonito quanto você. Deixa eu falar uma coisa para você. Oração é igual a andar de bicicleta. No começo, não sai tão bonito quanto necessário, quanto o desejado, né? Então vamos pensar assim, imaginar eu aqui resolver andar de bicicleta igual competidor. Não vai dar certo, porque eu não tenho esse treinamento. Mas quanto mais você ora, quanto mais você treina a oração, quanto mais você treina a andar de bicicleta, melhor você fica. Então não se esconda atrás de eu não oro bonito como você. Você precisa orar. E a cada dia que passa, a tua oração vai tomando uma profundidade maior. Eu não estou falando de palavras de ter uma oração igual ao outro, não. Você precisa ter a tua oração com Deus. Você precisa ter o teu momento com Deus. Aquele fariseu só ficou falando que ele já falou várias e várias vezes, mas o publicano não. O publicano falou poucas palavras. Ele só falou: Deus, sê propício a mim, pecador.
Só isso. Mas com uma sinceridade tão profunda e tão poderosa. Deus não espera grandes discursos. Deus espera sinceridade. E a sinceridade, ela vai te transformar porque ela vai te renovar e te restaurar. Que essa mensagem, que esse pouquinho entre no teu coração e produza um grande relacionamento com Deus, que é o que o Senhor espera de você. Que você confie nele todos os teus medos, todas as tuas inseguranças. Que você fale para ele aonde você errou e aonde você precisa melhorar. E com toda certeza, ele vai te ajudar, porque o poder da oração é grandioso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ah, mas orar agora? Sim, orar agora, porque é necessário. Porque nós precisamos absorver essa palavra no nosso interior. Porque ela precisa gerar raízes para que todos os dias nós nos aprofundemos no Senhor. Essa parábola, ela traz isso, mais relacionamento. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esses breves minutos, onde nós falamos, Senhor, sobre esta parábola do fariseu e do publicano. Senhor, que nós não sejamos mais como fariseus, que tem uma reza pronta, que tem uma vã repetição pronta. E pior ainda, que se comparam, Pai. Nos faz entender que nós somos seres únicos. Nos faz entender que cada um tem o seu relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, e que cada um de nós desenvolva este relacionamento de forma profunda, de forma íntegra, Senhor. Que cada um aqui, Pai, tenha grandes e profundas experiências de oração, de confiar em Ti, de, Senhor, ouvir o som da Tua voz e de se relacionar cada vez mais. Pai, nós também queremos apresentar as nossas falhas no Teu altar. Nós não somos perfeitos, Senhor. E nós te pedimos, nos direciona, nos perdoa em primeiro lugar, Pai. E nos direciona, nos ensina a sermos melhores, a sermos servos, a sermos filhos que o Senhor gerou, que o Senhor preparou, que andam de acordo com os teus princípios e valores espirituais. Senhor, que a cada dia que passa nós possamos ser mais profundos no nosso relacionamento com o Senhor e viver grandes sinais, grandes prodígios, de sermos também, Senhor, os teus instrumentos por onde quer que nós formos, declarando que sim, é possível e é necessário ter um grande relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você receba essa parábola no teu coração e que você carregue esse ensinamento por onde quer que você for. Vá debaixo do poder dessa palavra e quarta-feira que vem, às 18h30, nós estamos aqui neste mesmo perfil do Insta e você vai ser grandemente abençoado em nome de Jesus. Até a próxima!